Pai, com uma oração, né? Vamos orar ao Senhor. Sobre o Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. Toma aqui, Senhor, nossas vidas, estão nas tuas mãos, Senhor, nesta hora. Nos cobre, Senhor, com teu sangue, Pai. Meu Deus, que nós iremos aqui, Senhor, está, Pai, desaparecer, quando o Senhor aparecer, Senhor, nessa noite sobre nós. E sobre conduzir, Senhor, essa live, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou apresentar aqui mais uma vez, né, o pastor João. Graças a Deus. Pastor Daniel. Que a graça e a paz estejam com todos os nomes. E o presbítero Paulo Henrique. Meu pastor esqueceu meu nome. Pode ser já tem uma polêmica de assim. O pastor não sabe o nome do ovelha. Meu Jesus. Não sei. Então nós vamos estar falando hoje aqui sobre o Salmo 121, não é isso? Salmo 121, nós vamos estar lendo aqui. Já prepare sua Bíblia aí. Prepare a sua Bíblia, papel, caneta. Compartilhe esse vídeo. Dá um like aí no Facebook. Nós estamos pelo Facebook e pelo YouTube. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Sem corte, sem nada, ao vivo. Os comentários estão liberados lá, tá, irmão? Pode aí, lá, deixar um comentário lá bacana, deixar um like, né? Faça aí a sua pergunta, tá ali a voz da consciência que estão ali. Ô, Glória! E vocês venham fazer a pergunta. A voz da consciência e todo torno é dele. Então, quer começar lendo, pastor Daniel? Salmo 121. O senhor prefere ler? Eu prefiro ler, porque eu estou sozinho. Então, nós vamos estar aqui lendo o Salmo 121, que diz assim: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda não tosquerejará. Eis que não tosquerejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui uma pergunta, né? E esse aqui, ó. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Graças a paz, todos. É uma honra, né? Poder estar aqui mais uma vez para juntos falar das grandezas de Deus. Estou observando que monte está no plural, né? E não no singular. Ele eleva os seus olhos para os montes. E ele faz uma pergunta retórica, né? Ele pergunta a si mesmo: de onde virá o socorro? De onde me virá o socorro? E que monte seria esse? Talvez Monte Horebe, Monte Sinai, talvez os montes do entorno de Israel. Poderíamos até pensar aí na questão, né, do maior monte do planeta, né? Foi com 8.840 mil metros, né? Atingindo quase 9 quilômetros de altura, que é o Everest. Né? E talvez nós levaremos a este entendimento de você se conectar com os montes terrenos. Mas aqui, como se trata de um assunto profundamente espiritual, né? E que monte que Davi aqui está falando, o salmista, esse se refere? O monte Davi que fala de pensamentos.
Não existe altura maior para você subir do que seus próprios. Então, ele eleva o seu olhar para o mais alto de seus pensamentos, o mais alto do conhecimento daquele que ele pode pensar, e ele pergunta a si mesmo: de onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro? Hoje você tem aí, as pessoas, elas procuram um monte das possibilidades. Eu não sei que muito você tem subido. Você tem subido um monte dos seus próprios conhecimentos, né? Um monte dos seus próprios conhecimentos teológicos, dos seus próprios conhecimentos acadêmicos, dos seus próprios conhecimentos até diante da sociedade, né? Desse apadrinhamento daquilo que você busca, um socorro para você. Né? A pessoa sempre está procurando algo para se beneficiar e sempre procura um fulano, um ciclano, ele não deve ser um monte para resolver os seus problemas. Mas o problema da produção nisso aqui, que é o mesmo problema meu, é o meu particular problema. E eu creio também que é o seu problema, é você buscar um socorro de Deus. Então ele eleva os seus olhos, ele eleva o seu olhar ao mais alto de todos os seus pensamentos, né, de toda a sua possibilidade intelectual de pensar, e ele pergunta a si mesmo: de onde vem o socorro? Senão do Senhor. Este Senhor, que Senhor é esse? Não é de qualquer Senhor. Né, o Senhor do escravo, o Senhor patrão, o Senhor fulano, o Senhor ciclano, o Senhor beltrano. Ele diz que o socorro dele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Verdade. Sim, e o senhor, olha só, temos um vídeo do salmista fazendo uma oração. Né? É uma dele fazendo uma oração, um clamor, uma súplica no sentido de um socorro. Né? Claro que tudo que a gente se eleva, né, nós temos que ser elevado com o nosso pensamento aos céus. Né? Como aqui vai dizer. Só que eu consigo enxergar aqui que o Davi aqui está colocando a sua visão, quem pode resolver a vida dele. Então ele está fazendo uma súplica, um clamor para o Deus vivo e poderoso. Né? Então, o que ele está fazendo? Há algumas pessoas que dizem que Davi sempre tinha um hábito, né, de ir para o seu palácio e ficar nas suas sacadas e levar os seus olhos para os céus. Né? E ali se abrir a sua alma, o seu coração, né, para o Senhor. E ele está demonstrando que não havia um socorro, uma outra visão para ele, se não fosse o próprio Deus. Né? Até existe uma passagem que vai dizer que se do céu não for nos dado, nada temos e nada podemos. Ou seja, o que nós podemos fazer? Elevar nossos olhos com as nossas súplicas e orações ao Deus vivo e poderoso. Né? Então veja aqui que Davi, ele está se derramando, ou seja, com outras palavras, ele está se pedindo socorro, porque ele está dizendo que eu não consigo sozinho, embora eu seja um rei, embora eu estar numa posição, mas sozinho eu não consigo, se eu não tiver a instrução do meu Deus. Isso, eu também penso assim, mais ou menos, que quando o Davi está orando, ele está suplicando a Deus e faz uma pergunta, né? Aqui ele está fazendo uma pergunta, de onde virá? De onde virá? O que eu tenho que ter cuidado com a oração é o elevado de oração. Eu tenho que levar a maior altura, a maior profundidade dos meus pensamentos. E os meus pensamentos, quando atingem uma dimensão espiritual, sendo toda essa dimensão terrena daquilo que eu preciso experimentar, para que
eu possa me conectar diretamente com Deus. E é por isso que ele diz que ele eleva os seus olhos para o monte, para o mais alto dos seus pensamentos. Viu? Porque daqui a pouco a gente tem que entender que este óleo aqui, não sei quais esses dois olhos, esses dois globos ocular que nós temos aí na testa, que nós não enxergamos com ele, nós não enxergamos com os olhos. No sentido espiritualmente, mas Nós enxergamos com o cérebro. O olho é unicamente uma câmera fotográfica que fotografa a imagem, manda a imagem, manda as coisas dessa imagem para o cérebro, e o cérebro pega essas imagens em formatos de cores. Aí nós passamos a enxergar. Então, veja bem, isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele diz que o meu socorro vem do Senhor, que veio do céu da terra. E é o que o mundo está procurando hoje. Inclusive, tem procurado a igreja, as pessoas têm procurado a igreja em busca de socorro. Do socorro que vem do Senhor. E eu acho que você realmente tem que buscar, no Senhor mesmo, você tem um caminho certo, você tem que ir para a igreja buscar no Senhor tudo aquilo que você precisa para você, que você precisa de bem-estar para você, não importa o que você precisa, não importa. Até apesar que eu não sou muito fã da teologia da prosperidade, não é? Porque precisa de prosperidade, você tem que buscar em Deus, você tem que buscar de Deus, você tem que buscar na igreja. Para qualquer problema seu, problema de saúde, tudo que é você tem que buscar no Senhor. Mas aqui o meu socorro vem do Senhor. Mas aqui o meu socorro vem do Senhor. O grego diz que o meu socorro é o Senhor. Ele busca este Senhor como socorro para si. É um homem que, quando se deita se inclina diante das suas orações, se inclina diante das suas petições. Ele, depois de Enes, atropeço, né, dentro do próprio reinado, dentro das próprias consequências da vida, ele se apega diante de Deus e ele vê que o mais necessário para ele hoje, ou seja, não é nem a questão do reino, daquele que o Deus tem para proporcionar para ele, mas o Deus proporcionador, que ele proporciona tudo que ele quer. Aí uma tradução traz o seguinte, que o meu socorro, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E quando você tende a buscar Deus, você elevar seus pensamentos a Deus, independente de qualquer situação que você esteja passando. Mesmo que você esteja na pior situação, aí, talvez com um filho no hospital, até mesmo você seja o paciente na UTI, na semi-UTI, o seu socorro, a sua necessidade de buscar de imediato é o Senhor. É a presença do Senhor. E não buscar exatamente o benefício que o Senhor te oferece. É isso aqui que ele pede incluir para si, né? Porque o que eu preciso hoje, para mim, é o Senhor. O meu socorro, ele é o Senhor. Este Senhor que fez os céus e a terra. E aqui, pode até dizer outras palavras, que é um socorro que realmente vem do Senhor, porque o socorro que vem aqui é o Cristo enviado de Deus, que vem do Senhor. Aqui eu tenho aqui uma vindicação, você vê aqui os salmos, porque os 150 salmotérios aí, que você tem medo hoje aí, tá? Você tem uma vasta interpretação poética que leva em tom de melodia os seus próprios sofrimentos, buscar em tom de melodia um socorro para os seus sofrimentos, buscar em tom de melodia agradecimento pelo que tem recebido de Deus, mas, acima de tudo, os salmos, que são salmos proféticos. Ele revela exatamente as coisas que
aconteceu no passado, o que aconteceu no momento em que o Salmo foi escrito, e das coisas que estão acontecendo, que inclusive estão acontecendo agora. E que mais necessitamos hoje. A situação, inclusive, que a nossa nação está passando hoje. A nossa nação brasileira está passando uma situação muito crítica. Eu quero dizer para você que não importa o que vem acontecendo, não importa, ou seja, as taxações para a nossa nação, eu tenho que dizer para você como crente, você como servo de Deus, você tem que buscar para si o Senhor. Esse Senhor que vai lhe proporcionar o que você tem. E não o que você tem vai lhe proporcionar um Senhor. Nada que você tem, nada que você adquire para você, ele pode ser maior do que Deus. Porque o salmista quer que para si, o meu Senhor, ele é o Senhor, o meu socorro, ele é o Senhor que fez os céus e fez a terra. E dos céus, aqui você tem duas dimensões do céu. Você tem o céu do céu de Deus, que é esse Senhor que criou, e você tem aqui um céu, que é um céu proporcional terreno que está dentro de uma terra construída pelo Senhor, que são meus próprios entendimentos. Eu tenho que ter meus entendimentos, eu tenho que ter meu psique hoje, está certo? Numa evolução espiritual como de céu. Então, tudo que aqui comigo vai diante de Deus, diante de Deus, eu tenho que ver se é uma santidade naquilo que eu estou buscando para mim. Se é uma dose de santidade, uma dose de espiritualidade daquilo que eu estou buscando de Deus para com a minha vida, de Deus para com a minha família, de Deus para com meus negócios, de Deus para com a igreja. Eu tenho que ver se há uma santidade nisso. Porque até mesmo eu tenho um céu dentro de mim, porque tem um Deus que mora dentro de mim. Eu tenho um Deus que mora dentro de mim, eu tenho um Espírito de Deus dentro de mim, então, dentro do meu próprio ser, eu tenho um céu estabelecido. Tá? Então, aqui eu tenho aqui um Senhor que vem dos céus, que veio do céu e da terra, ele veio para habitar num céu construído por ele mesmo, construído por ele, de um homem formado do barro, de um vaso formado do barro, que tem um Deus que habita nele. Então, o que ele precisa hoje, o que ele precisa hoje, é este Senhor que está no céu, dos céus. Se estabeleça, vem e faz uma morada, porque dentro deste salmista, ele tem um céu particular. E eu espero que você tenha um também. Se não tiver, eu acho que já é hora de você ir proporcionando isso. Talvez estou aqui trazendo uma reflexão também dentro desse versículo 2, né? Implementa com o Salmo 20, versículo 7, que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e iremos fazer menção do seu santo nome. Eu gostaria de deixar aqui também, porque é o seguinte, a gente conhece muitas pessoas que têm talvez um diploma, é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem até uma conta bancária, né, bem elevada, e ela não consegue confiar em Deus. Ela consegue confiar naquilo que ela consegue apalpar. Né? É por isso que vai abordar muitas das vezes que muitas pessoas não têm o Deus do céu. Ele tem um Deus chamado Deus de Mamon, ou o Deus do conhecimento terreno. Né? Tanto que, vou usar um termo aqui, não se classificando de forma nenhuma os médicos sobre a face da terra, que as pessoas deixaram, mas vejamos que as pessoas, muitas vezes, passando por um momento difícil, elas não recorrem a Deus. Antigamente, se a pessoa tivesse uma doença, seja que for, né, como nós podemos ser aquele cego que Jesus estava passando e ele gritava, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? E ali Jesus curou ele. Outras pessoas, muitas vezes, não conseguem acreditar que esse socorro ele é bem presente na nossa vida quando buscamos verdadeiramente o Senhor. Por quê? Porque as pessoas confiam, talvez, no seu poder aquisitivo, no seu emprego, né? Mas não conseguem confiar no médico, confiam muitas vezes em psicólogos, mas não conseguem confiar em Deus. Davi, ele leva os seus olhos e diz, Senhor, o meu socorro, ele não vem de nada nessa terra, ele vem do meu Senhor.
até porque ele tinha uma posição social. Davi era rei. Então, ele entende o seguinte, né? Ele poderia talvez resolver na espada, mas ele não. Ele se elevava os seus olhos para o monte e de onde vinha o socorro dele? Do Senhor. Não vinha sobre a face da terra. Talvez hoje a humanidade se encontre do jeito que está, porque as pessoas não se recorrem mais ao Deus do céu. Procura socorro sobre todas as coisas da terra, sobre um amigo, sobre qualquer coisa, mas não tem coragem de elevar os seus olhos para o monte, buscar da parte do Senhor, né, para que Deus possa trazer a existência sobre as nossas vidas. Né? Incremento aqui, bem rapidamente, exatamente o Salmo 127. Né? Porque, assim, se o Senhor, né, não é a nosso favor, ora diga Daniel, a Bíblia vai dizer, ora diga Israel. Né? Só que eu vou colocar na minha vida. Eu não tenho a minha vida, né, confiando nas coisas dessa terra. O meu socorro está somente no meu Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui Davi deposita toda a sua confiança na mão de um Deus que tudo pode. E eu, nesse momento, já elevo para quem está nos vendo aí, nos assistindo. Né? Confie, acredite, coloque o seu coração, a sua alma, né, nesse socorro bem presente que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai trazer sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. É a minha posição daqui no versículo 2, né, daqui no Salmo 121. É verdade. É verdade. Todos os momentos de penúria com Deus, de buscar em Deus, você tem que levar o mais alto dos seus pensamentos, os mais altos dos seus pensamentos em Deus. Você não pode ter monte nenhum mais alto do que os seus pensamentos. E nem monte mais firme do que um pensamento firme diante da presença de Deus. E saber que Ele não só virá com o teu socorro, mas Ele é o teu socorro. E diga-se de passagem, Ele é o único socorro que você tem. Não existe, não tem outro. E o bom aqui é que Ele não vem com socorro, Ele é o socorro. Porque se Ele vem com socorro, deixa o socorro sobre as minhas mãos, deixa o socorro sobre o meu domínio, e depois volta, eu não tenho domínio de dominar por completo aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos, porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu sou muito oscilante. Então, o que ele faz? Ele diz, ele mesmo vem. Viu? Esse que vem é o socorro. É o próprio socorro em si que vem. É Deus que envia esse socorro até você. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, foi enviado como socorro para socorrer o homem, para livrar o homem da condenação eterna, para livrar o homem das garras do diabo, para livrar o homem das profundezas do inferno, como socorro. Viu? E como socorro, e ele é socorro para aqueles que o buscam, é socorro para aqueles que o pedem. Existe um versículo, pastor, que está no Salmo 145, versículo 18, onde o Senhor fala, perto está, sim, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Versículo 19 vai dizer, os que buscam com sinceridade. Porque aqui há uma situação que muitas pessoas, na hora da sua dor, né, eu vejo isso demais, quando a pessoa passa por momentos difíceis, engraçado que a vida inteira, quando está talvez no bem bom, não se lembra muito de Deus. Nos momentos mais difíceis da vida do ser humano, na perca de um ente querido, né, na perca de bens, na perca geralmente de alguma coisa, essa pessoa ela eleva a sua voz para um clamor para com Deus. Senhor, me socorre nisso. Senhor, tenha misericórdia na minha vida sobre isso. Né? Mas nós vejamos que isso é interessante. E Deus é tão misericordioso e tão bondoso, né, que Ele ainda, com toda a sua graça, socorre. Ele traz ali o auxílio, ele traz ali o consolo, né, dessas pessoas, talvez que perdeu um ente querido, ou talvez que perdeu essa questão. E que entra nesse Salmo 3 aqui, que não vai deixar a gente vacilar. Né?
os nossos pés vacilar, ou seja, seguir para outros caminhos. Aqui no Salmo 119, fala bem assim, de todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, e observe os teus decretos. Então, aqui, o que eu vejo aqui, e de todo o coração, o salmista aí, ele clamou a Deus, falou, Senhor, né, como já foi falado aqui, a gente tem que abrir o nosso coração para o Senhor. Não importa a situação que a gente está na bênção, quando a gente está passando por um momento de dificuldades, né, mas chega um momento que nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Porque o nosso socorro só pode vir dele, não vem de outro. Porque nós, quando oramos assim, nós conhecemos ali os decretos de Deus, nós conhecemos ali os mandamentos de Deus, nós conhecemos ali, nós sabemos da misericórdia que Deus tem para cada um de nós. Né? Independente da nossa classe social, dependente de se um é apóstolo, se um é bispo, se um é mestre, se um é pastor, se o outro é tudo seja. Nós temos que conhecer os decretos de Deus na nossa vida. E quando nós invocamos de verdade, abrimos o nosso coração para o Senhor, nós temos a certeza que Ele nos ouve. Até porque a oração não é a quantidade. Não é a quantidade. Não é muito falado. É a qualidade. É a qualidade que você inclusive, passando aqui talvez uma experiência, esses dias eu estava comentando com o pessoal da igreja, da Igreja de Fé, eu frequentemente eu tenho essa fé dentro de mim, e todas as vezes que tinha uma dor no meu corpo, né, porque o povo tem esse hábito de levar para outra pessoa orar, né, pedindo que a hora por mim eu estou sentindo uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né, e eu orando meu Senhor, eu estava com a dor exatamente no calcanhar, que chamavam para o esporão, que não é meu, que está repreendido, é do galo dos outros. E eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor sempre me curou, tem as dores de coluna, todas as vezes que eu tenho uma dor de cabeça, eu coloco as minhas mãos e o Senhor me cura e tal. E por que o Senhor não está me curando? Né? E, pasme, quem quiser ouvir, a oração está subindo do teto. Aí é onde é que muitos de nós temos que rever como estamos servindo ao Senhor. Porque se formos para Isaías 58 é um capítulo que mexe demais, velho. Porque a Bíblia diz que ali havia um clamor, ali havia jejum, ali havia sacrifícios, só que a resposta é muito forte. Qual era? Não ouço o clamor de vocês. Não recebo de vocês esse jejum de vocês. Não recebo esse sacrifício de vocês. Irmão, tem momentos da nossa vida que nós achamos que estamos no caminho certo, mas estamos no caminho errado. Talvez estamos aí precisando, né, de ser instruído pelo Senhor, e isso me trouxe a refletir, né, o meu passado. Quando Deus faz a repreensão, isso aqui foge um pouco, entre aspas, né, do nosso assunto, vejamos que na igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, uma das igrejas de Éfeso, Deus fala assim, volte ao primeiro amor. Olhando aqui agora para vocês que estão nos ouvindo, talvez a gente tinha uma busca tão extraordinária do Senhor, era tão simples, talvez no seu quarto, na rua, dentro do seu carro, talvez não, mas você orava, mas não era de boca para fora, era do seu coração. E Deus ouvia, Deus respondia. Hoje, muitos de nós queremos sim o socorro de Deus, mas como um Deus como escravo. Né? Tipo assim, o Senhor tem a obrigação de me ouvir, de fazer na minha vida. E muitas vezes as nossas orações estão muito distantes do Senhor. É um ato de rever. Né? Talvez nós estamos andando por caminhos tortuosos, né? E tirando, né, esse foco do nosso Senhor. Então, eu estou falando de uma experiência minha com o Senhor, que passa aqui para que nós podemos rever, né, como estão as nossas orações, as nossas súplicas para o nosso Deus, em nome do Senhor. Aleluia. Verdade. Olha, a forte evidência, porque a forte evidência que
o socorro o que vem do Senhor, mas é o Senhor que vem como socorro, é o versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte: este socorro, Senhor Jesus, enviado por Deus, a mim, enviado por Deus a você, que vem com socorro meu, com socorro seu, ele diz: ele não deixará vacilar o teu pé. Então aqui se trata de uma pessoa. Ele encantar. Se trata de uma pessoa, porque o meu socorro, o socorro, às vezes, que as pessoas pedem, como uma bênção, uma chave de carro, uma chave de apartamento, né? Um emprego, talvez uma roupa nova, o vestido dos sonhos, né? E você tem que buscar isso mesmo, você tem que buscar isso no Senhor mesmo, né? Só que são coisas que não vão te dar proteção nenhuma. Mas aqui o versículo 3 diz: ele não deixará vacilar teu pé. Esse não deixará vacilar teu pé é esse Senhor que veio com socorro. Ele veio exatamente para isso, né? Para que você não vacile. Não deixará vacilar o teu pé. E pé que se refere não é o pé que se locomove, o pé que anda, o pé que corre, o pé que pula. Ele fala de decisões. Ele fala de decisões ao pé da letra. Ele fala de relacionamento seu com ele. Ele fala que o teu conhecimento que você tem sobre ele, ele não deixará você vacilar. Uma vez você conhecendo o Senhor, uma vez você sendo salvo, redimido, regenerado, lavado no sangue do Cordeiro, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ser seu guardião. E ele cuidará de você para que você não vacile no seu caminho. Porque pé aqui que se refere ao pé da letra, ao pé das decisões, ao pé do seu conhecimento, viu? Ao pé das possibilidades. E muita possibilidade aqui para que eu não vacile é a minha possibilidade em Deus e não minha possibilidade em mim mesmo. Não minha possibilidade em meu conhecimento acadêmico. Não minha possibilidade no meu relacionamento de amigos. Não na minha possibilidade do meu bom emprego, da minha estadia de emprego público. Ele não fala ao pé disso. Ele fala ao pé, exatamente, que pé? Ao pé da cruz. E não deixar essa pé vacilar. Depois que as suas decisões, os seus projetos, os seus sonhos, tudo que você quer para a sua vida, tudo que você quer para a sua família, quando ele estiver cravado no pé da cruz, você estará seguro. Aquele que te guarda não dormitará. Dormitará é o Shabbat. É pestanejar. Então não se fala de coisas. Não fala de coisas enviadas por Deus. Fala de um ser que foi enviado por Deus. De um ser que foi enviado do Deus Criador do céu e da terra para o salmista aqui. Para mim, para você. O que o versículo está falando aqui hoje, a passagem bíblica está falando hoje, está falando de mim. Está falando da sua pessoa. Está falando da nossa pessoa. A partir do momento que eu elevo meus pensamentos ao mais alto dos meus conhecimentos, ultrapassa todos os meus conhecimentos, eu entro no conhecimento de Deus e peço socorro a Ele, reconhecendo que existe um Deus no céu. Eu clamo, eu choro, eu gemo por esse socorro. O Senhor Jesus, Ele desce com socorro para você. Ele não manda, Ele vem. Ele não envia, Ele vem. Ele que vem com socorro por você. E te socorre, Ele te livra. E uma vez que você livra, uma vez você tendo Ele como o seu socorro, o proporcionador de todas as coisas, e não as coisas proporcionadas que seja socorro seu,
Porque o que nós temos hoje, muitas pessoas que vão na igreja hoje, pastor, é as bênçãos. Só. E vai buscar, socorro de Deus, buscar só as bênçãos. E você deve buscar a bênção, você deve buscar. Você tem que saber que ela não pode ser fruto de amor de Deus da sua vida. Porque todas as bênçãos que Deus lhe proporcionando, ela vai caminhar por você até a sepultura. Isso é, se não acabar antes da sepultura chegar. Mas que acaba a sepultura, você está buscando de novo. Porque o homem tem uma ânsia, de quanto mais tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E outra, e ficar mais miserável. E fica mais miserável. Quanto mais o cara tem, mais miserável ele fica. Então, o que Deus envia? O que Deus envia para o salmista? Ele envia um socorro que resolve todos os seus problemas, não só até a sepultura, mas todos os problemas do ultrapassar da sepultura. Todos. Porque ele te guardará. Te guardará. Ele não dormitará de forma alguma. Não há nenhum cochilo sobre isso. Você pode viver tranquilo. Você pode descansar em Deus. Você não precisa se preocupar absolutamente com nada, porque todas as coisas que a você pertencem, Deus está tomando conta. Depois vem o versículo 4. Este não dormitará, nem dormitará aquele que te guarda. Eu quero dizer para você. As bênçãos celestiais de Deus é para Israel. Não é para todo mundo. E quem é o Israel de Deus hoje? As pessoas lavadas e vividas e ensinadas no centro do mundo. Esse é o Israel de Deus hoje. O Israel de Deus hoje são aquele povo que reconheceu Deus. Primeiro, ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele não é nada. Que ele é nada sem Deus. Conhece Jesus, reconhece Jesus como seu Salvador, o aceita como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e passa a fazer parte desse sangue israelita. Ele é o novo Israel de Deus. As bênçãos de Deus é para um povo escolhido. E quem escolhe esse povo não é Deus, é você que se escolhe para ele. É você que se doa, é você que se dá. Então o senhor está dizendo que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser esse povo. Passamos a ser esse povo. Então essa bênção que tem não é só para aquele povo lá, somos nós. Quando se fala desse povo lá, o que está passando de tempo por um grande conflito, Isso. né? Aprender que o salmista, ele diz orar pela paz de Jerusalém, né? Quando ele fala paz de Jerusalém, ele fala de um povo que busca a presença de Deus. Um povo que está conectado com Deus. Esse povo precisa de paz. Esse povo precisa de paz para respirar. As promessas cumpridas para Deus, todas as promessas de Deus cumpridas para esse Israel que está aí, essa nação israelita, hoje uma das menores nações, um pouquinho menor do que o estado do Sergipe. Poderiam até chamar de um povinho, um Zé Povinho, tá? Mas é um Zé Povinho que as nações do mundo tremem diante dele. É um Zé Povinho que quem se levantar contra ele cai. Por quê? Porque Deus tem uma promessa para com esse povo, uma promessa feita ao antepassado desse povo. Lá de Abraão, Isaac, Jacó, Deus lhe deu uma promessa. E todas as questões políticas, Israel vem vencendo. Mas esse Israel que nós estamos falando aí, que está em conflito hoje, viu? Eles têm que reconhecer Jesus como Salvador. Se eles não reconhecer Jesus como Salvador, não tem como ter salvação para ele, porque Deus não tem medidas de peso diferentes. Porque para ele Jesus está lá e vinha. Para ele Jesus está lá e vinha. Não aceita da forma que Jesus estiver a primeira vez. Exato.
Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um novo Israel. Nós temos aqui um povo lavado, redimido, regenerado. Viu? Nós éramos gentios, quer dizer, nós éramos pessoas mundanas, viu? Éramos escravos de Satanás, né? Vivíamos aí sob a escravidão de Satanás, viu? Éramos pecador, né? Pecador oriundo do pecado de Adão, né? Então eu pecava não porque talvez eu quisesse pecar, mesmo que eu não fizesse nada, eu já era pecador nato, né? Hoje eu não tenho pecado de Adão em mim e não sou pecador. Hoje eu peco porque eu quero. Então, Hoje eu peco de livre e espontânea vontade. Hoje eu peco de livre e espontânea vontade. E toda vez que eu peco de livre e espontânea vontade, é uma afronta minha contra Deus. Porque os meus pecados, que é o oriundo de Adão, foi perdoado na cruz do Calvário. então assim, né? Então, todas essas contas que Israel tem hoje, né? Várias pessoas já morreram já por ataque, né? Dos países lá. Eu só acredito que seja um castigo de Deus por eles não terem esse reconhecimento que Jesus Cristo veio a primeira vez. Eles querem que Jesus vai vendo da forma que eles acreditam, né? Que é um cavalo, como um rei, né? Como um rei. Eu acho que essas coisas que eles estão passando hoje, só acho que é tarde. O que faz passar coisas diversas como essa? São as consequências das nossas próprias escolhas. Né? São as consequências dos nossos próprios pecados. Viu? Por que a mãe briga com o filho? Porque o filho fez travessura. Ela não vai brigar com o filho, vai chamar a atenção do filho, não vai botar o filho de castigo sem fazer nada, não tem como, não tem nem base. Né? Então, quando ela recrimina o filho, porque o filho está desobediente à mãe. O que leva Israel à situação hoje é a desobediência a Deus. É o não reconhecimento contra Deus. É não ter Jesus. Não ter Jesus como socorro para si. Não elevar os seus pensamentos, não elevar as suas orações ao mais alto dos seus conhecimentos, e conhecer que existe um Deus nos céus, existe um Deus que enviou Jesus, esse que o salmista profetiza que já veio, né? E nós vamos ver no versículo à frente, né? Um Jesus que veio, né? Que proporcionou o socorro, deu guarida, veio como guardião, cuidou deste indivíduo aqui ao pé da letra, para que não caísse, não tropeçasse. Viu? E até se caísse ou tropeçasse, estava aí para a correção, porque esse Deus não dorme, esse Deus não dormita, esse Deus não cochila. E esse que nem dorme, nem dormitará o quarto de Israel. Viu? Quem dorme, esse Deus, ele não dorme, esse Deus que vigia a igreja 24 horas. Esse Jesus que está disposto 24 horas, viu? Ele está cuidando de mim, está cuidando de você, como Israel, como a nação eleita, escolhida para ele. Tá? E deixando bem claro, quem escolhe não é Deus. Quem escolhe sou eu. Eu que me escolho servir a Deus ou não. Eu estou aqui hoje falando de Jesus. Estamos aqui hoje falando de Deus. Tanto hoje nós estamos fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo diz na 1 Coríntios, capítulo 11. Viu? Toda vez que se reunir em meu nome, toda vez reunir em memória de mim. Não está falando em memória do Senhor. Hoje eu vou dizer em memória do Senhor. Nós estamos falando do Senhor. Eu posso dizer que eu não quero ele mais daqui a pouco. Eu posso dizer que amanhã eu não quero ele mais. É uma escolha minha. Quem escolhe estar com Deus ou não sou eu. Quem escolhe estar com Deus ou não é você. Você que faz as suas escolhas. Quer dizer para você, se você for para o céu amanhã, você foi porque você escolheu Jesus como seu único salvador. Se você foi para o inferno, é porque foi escolha sua.
foi eu todo. São escolhas, né? Eu vou até voltar um pouquinho, no capítulo 3, né? Não deixar vacilar os meus. Eu vejo que é o seguinte: existe um versículo que vai dizer bem claro, né, que nossos pés são velozes para o mal. Né? Nós temos um caminho a trilhar e seguir. Né? É claro que aqui deixa bem claro sobre essa questão. Só que assim, os pés, ele te conduz também para tanto para o mal, né? Como para o bem. Né? Eu acho uma passagem extraordinária do Senhor, da Isaías 52, versículo 7, que diz que tão formosos são os pés daqueles que levam o evangelho do Senhor. Olha só que coisa mais linda. Jesus, quando ele pede aos seus 12 e vão lavar os pés dos seus discípulos, né? Existe ali, claro, um significado extraordinário, mas muitos não entenderam, inclusive Pedro não entendeu, assim: Senhor, tu não lavarás os meus pés. E Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Ele replica para ele: então, não lave somente meus pés, mas o meu corpo inteiro. O que eu vejo aqui é a questão que nós temos um ato de prosseguir com os seus pés, tanto para o bem ou para o mal. Entrando na questão de Israel, né, o povo entende, né, que está no caminho certo. Né? Eu não vejo como castigo, eu vejo de tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Né? Se eles estão plantando a desobediência às palavras de Deus, porque se ele vivesse pelo menos a Torá, né, eu acredito que eles já tinham essa presença do Senhor, e ele, sendo como ele foi o guarda de Israel, daquele povo, tanto no Egito, como também no deserto, como nas suas caminhadas. Mas olha só que coisa interessante. Todas as vezes que aquele povo tinha a sua caminhada, o que eles faziam? Eles iam para outro canto. Alguns iam seguir a outros deuses, não é? Outros iam fazer as coisas erradas para a prostituição, outros iam fazer as coisas para a idolatria, ou seja, não seguir com seus pés. Porque aqui o salmista está dizendo: eu planto o Senhor, ele é meu socorro. Então quem vai me guiar é ele, e os meus pés, ele não vai deixar vacilar. Josué, uma coisa mais linda que Deus fala para Josué, fala assim: olha aqui, Josué, onde colocar as plantas dos seus pés, te darei como herança. Mas por quê? Mas há uma palavra antes, correto? Medite nessa lei de dia e de noite. O caminho, na verdade, para a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus. Se nós não vivemos a palavra de Deus, há alguma coisa errada. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por que as pessoas não têm mais o socorro de Deus? Porque os seus pés são velozes para ir para o mundo. Né? E não é diferente com o povo de Israel. Né? O povo de Israel não tem mais a sua confiança, o seu socorro no Deus genuíno e verdadeiro, que é o céu. Né? Hoje a gente se assusta com Israel. Nós oramos por Israel, queremos verdadeiramente que Israel cesse a guerra, né? Porque não é só em Israel, mas em outros países. Mas se olharmos o seu caminhar, como estão trilhando os seus caminhos, seus pés estão indo para o mal, então para o reino de Deus, buscando a presença do Senhor. Aqui falou bem claro o pastor João, que os nossos pés é o caminho da cruz. Então, se é o caminho da cruz, é o caminho que nos conduz às coisas corretas e não às coisas erradas. Esse é o meu foco aqui nesse capítulo 3. Né? Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus, ele não dormita. Ele não está, todo momento, ele estará do nosso lado. Mas as nossas decisões é que vai, né, nos conduzir o que é certo e o que é errado. Nossa pastora Isa também fazendo parte conosco aqui. Seja bem-vinda, pastora Isa, em nome do Senhor Jesus. Né? O que você nos dá aí de um parecer dentro desses versículos que nós estamos aqui abordando? Eu acho que né, expressa confiança e proteção. Né? Divino, que deveria ser em todos os momentos da vida. Né? O versículo que vocês falaram, o pastor João falou, o pastor João estava falando,
esse versículo, o salmo todo, você falou, porque hoje em dia está tudo mudado, né? O povo de Israel, a gente ora porque é um mandamento, né? Falar para o povo. Mas foi a primeira nação, e a gente sabe que teve os boatos dele, a primeira passeada de dele, né? Então, é meio estranho, né? Pensar nisso aqui. Porque às vezes a pessoa coloca o povo de Israel acima de tudo, né? Acima de tudo, só pensa nisso, que a gente tem que estudar, né? Tudo. O que ele entendeu hoje um povo de Israel é a igreja lavada de vida e regenerada no sangue do Cordeiro, que não está acima de tudo. Ela é diferente. É uma igreja diferente que faz a diferença. Tá? O Israel de Deus, o Israel de Deus é aquele Israel que Jesus comprou, pagou com o seu próprio sangue na cruz. Esse é o Israel de Deus. Deveria ser o separado, né? Pois é, esse que é o Israel de Deus hoje. Esse Israel que está aí, ele tem que passar pelo crivo da cruz. E reconhecer Tem que reconhecer quem é Jesus, tem que crer no Senhor Jesus Cristo, tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? E aí sim, ele passa a ser o novo Israel de Deus. Viu? O Israel que Deus vem buscar não é aquele Israel. É esse Israel aqui. Viu? Esse Israel chamado de igreja lavada e redimida no sangue do Cordeiro. Não é aquele Israel que ele vem buscar. Viu? É esse Israel que é um povo lavado e redimido. Você vê que aqui o pastor Daniel deixou muito bem claro, né? Que Jesus vem lá aos pés dos discípulos, viu? E pés é para caminhar. O que direciona o caminhar para onde você vai é a mente. Esse pé, o versículo continua falando de mente. Quando ele fala de pé, ele continua falando de mente ainda. Ele está entrando numa dimensão espiritual, que não tem nada de terreno aqui. Pé aqui também é mente. Viu? E quando Jesus lava a pé, ele lava a mente. Viu? Ele lava a mente. Ele não está lavando os pés. O que está lavando é o seguinte: olha, eu estou lavando aquilo que vai direcionar você. Viu? Tá? Porque mesmo se a pastora não lavar a tua mente, talvez não fosse entender. Mas você está lavando os pés dos discípulos. Então é o seguinte: olha, o teu direcionamento, o seu direcionamento, ele tem que estar limpo. Viu? Porque o seu ombro, o seu fala, o seu osso, ou qualquer decisão que eu tomo com a mente. É a mente que toma essas decisões. É por isso que o monte dele aqui é mente. O monte alto dele aqui é mente. Tudo aqui faz de coisa completamente espiritual, faz de coisas internas de dentro do organismo do ser humano. Tá? Aí você chega aqui no versículo 6 e ele diz o seguinte: olha o que diz no versículo 6 aqui, ó. Ele é como a sombra. Vamos botar aqui nosso raciocínio humano para funcionar. Então, veja bem, vamos deixar o raciocínio espiritual aqui de lado um pouquinho. Viu? O indivíduo está cansado, está exausto, né, durante um sol escaldante, ali está com sede, super cansado, ele procura uma sombra de uma árvore, sombra fresca. E você vê assim que é engraçado aqui, mesmo você passa de carro em alta velocidade, você passa pela sombra, você sente a diferença na hora, né? E mesmo estando dentro do carro, mesmo você estando dentro de um veículo, você passa pela uma sombra, mesmo pela sombra do barco do viador, você sente a diferença. Refresca na hora. Na hora, assim, questão de 1 minuto. E outro, o carro está quente. O carro está quente no sol. Né?
você sente refrescor. Proteção É. tanto dia como Olha só, quando eu me ponho debaixo da sombra da árvore, de uma árvore, eu estou debaixo da sombra da árvore, de uma árvore. A sombra não é minha, a sombra é dela. O versículo diz totalmente diferente. O versículo diz o seguinte, olha, o Senhor, ele não é pessoas venham até você, chega até você e se sente descanso, se refrigera, viu? Que você seja saudável, você seja salutar com as carências das pessoas. Porque quando essa pessoa chegar até você, ele vai sentir um frescor. E esse frescor não é seu. Esse frescor é eu. Viu? Aqui ele não diz que o Senhor te é por sombra. Ele diz que o Senhor é a tua sombra, a minha sombra. Uma razão de Pedro curar pela sombra. Vamos lá. Por que Pedro curou pela sombra? Quem cura é Deus. Na verdade, é São Jesus que cura. Aqui no caso aqui, só não levar na dimensão cronológica Deus Pai, Deus Espírito, viu? Quem realiza a cura aqui já não é Jesus, é o Espírito Santo. Né? Jesus já foi para a glória, né? O Consolador ficou e ele que realiza todos os trabalhos agora. E o Espírito, ele não habita na carne. O Espírito não tem como habitar na tua carne, porque a carne é pecaminosa. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita dentro do nosso espírito. Mas Pedro estava numa dimensão assim, tão, depois da sua transformação, depois que ele reconhecer mesmo quem é Jesus, depois de uma transformação, depois de ser renovado, ser revestido pelo Espírito Santo, ele está assim, ele eleva o mais alto dos seus pensamentos, dos seus conhecimentos, e se entrega por inteiro a esse Jesus crucificado, ressuscitado. Viu? E o que o Espírito faz? O Espírito vem, ultrapassa o Espírito de Pedro, ultrapassa a sua alma e manifesta na carne. Por isso que a sombra curou. através da fé, né? Quem curou não foi a sombra de Pedro. Quem curou foi o Espírito Santo fazendo sombras. Nós não fazemos nada, nós somos instrumentos de Deus. Escuta aqui. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma profecia exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer com Pedro. Viu? O que o salmista está dizendo aqui, ele está revelando uma profecia que vai acontecer justamente com Pedro. O Senhor, ele é a tua sombra. O Senhor é a tua sombra. Então, veja bem, é a necessidade de eu estar ligado, conectado com Deus, porque quando as pessoas chegam na sua presença, chegam na presença de qualquer um de vocês, viu? Por mais dramático que tenha a situação dele, viu? Ele vai encontrar um descanso em você. Por quê? Porque o Senhor, ele será a tua sombra. Viu? O que nós encontramos aqui no Salmo 121, versículo 6, viu? É a profecia, uma profecia exatamente que acontece com Pedro. O Senhor, ele é a tua sombra. Podemos casar então essa profecia elevada para Pedro, mas também um pouco no deserto. Porque debaixo do capítulo 6, ele diz, o sol não te molestará de dia. Ou seja, o que Jesus fazia, o que Deus fazia com o povo no deserto, ele colocava a sua nuvem para trazer ali o refrigério que não queimasse eles ali do sol. E quem era aquela nuvem? O próprio Deus. Né? E levando-se ali. E à noite, a lua também não vai te molestar. Ou seja, ele vai trazer, talvez do frio, ou o
que está acontecendo à noite, né? E ele vai também trazer ali o calor para te aquecer. Exatamente, ou seja, é um versículo que se leva também lá atrás, que talvez a relembrança do salmista Davi falou assim: olha, eu lembro que o Senhor fez sombra para aquele povo no deserto. O Senhor criou um milagre para aquele povo no deserto. E hoje ele trazendo para nossas vidas essa sombra do refrigério, do cuidar, né? Quando nós entregamos e cremos que ele é o nosso socorro. Né? Aí o que você faz? Você descansa. Aí o que ele faz? Opa, aqui está guardado, ele está. Né? É o que o Salmo 91 vai dizer, que 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, né? Mas eu não serei atingido. É o guardar de Deus. Né? Como Deus guardava o povo ali no deserto, tanto de dia como também de noite. Né? E a diferença de antigamente para hoje, né, pastor? Que, todos esses textos apontavam para Jesus, né? Os milagres do povo ali, a fé que foi catalisadora para isso acontecer, né, no caso da sombra de Deus. Tudo apontava para Jesus, diferente de hoje, né? A insistência em querer apontar para o eu, né? Para a fama. Eu faço, eu sou o cara. Exatamente. Se eu não tiver na igreja, o culto não acontece. Teve Fulano e tal, eu vai estar teve aqui. uma vez uma pessoa, a gente foi no congresso e ele falou bem assim, em cima da live, falou assim: se me der oportunidade, pega fogo. Então, com coisas, você Deus me afastou. Nessa hora aí. Tchau. Com coisa que ele fosse alguma coisa para fazer aquele culto pegar fogo. Aí o versículo continua. O versículo continua. Ele não te é por sombra, né? Mas ele é a tua sombra. Ele é a tua sombra. Ele é a tua sombra, mas eu tenho que aguentar as consequências, o sol escaldante, as adversidades da vida, porque tem uma pessoa perto de mim que está precisando do Senhor. Eu tenho que retirar o meu eu, retirar as minhas necessidades em particular, porque a árvore que faz sombra a você, ela está te fazendo sombra, mas ela está lá, ela está se queimando no sol, entendeu? O sol está castigando ela, mas ela está te fazendo sombra, está te proporcionando sombra. Então ele é a tua sombra. Depois ele vai dizer o seguinte: ele é a tua direita. Direita aqui não é direita de destra. Não é direita de destra, não é direita do lado direito. Ele é a tua direita. Ele é as tuas ações, as tuas reações corretas. Direita. Tá? Então, quando é que essa sombra acontece? É quando eu estou na direita de Deus. Quer dizer, eu estou no trilho, né? Eu estou aqui na vereda do ensino da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, estou conectado com Deus, estou com o direito. E quando você vai para o Salmo, para a Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, aí a amada diz o seguinte: põe então a tua mão esquerda por debaixo da minha cabeça e me cobre com a tua direita. Esquerda fala de opressão, fala de lei opressora, e direita ela fala de graça, né? Me julga com a tua justiça, viu? Me leva com a tua justiça, me julga com a tua justiça, viu? Mas me dê a sentença segundo a sua graça. Então, quando é falar de direita, essa direita aqui não é direita de destra, é direita de estar direito. Que é presente, próximo. As suas ações santas diante de Deus, para que essas coisas aconteçam. Isso aqui foi a mudança de Pedro. Entendeu? Pedro era uma negação. Pedro andava com Jesus, comia com Jesus, dormia com Jesus. Onde Jesus estava, Pedro era um verdadeiro carrapato pregado. Viu? Mas bruto, turrão, ignorante, irreverente, viu? E até mentiroso, porque negou dizendo que ele não conhecia Jesus, viu?
Mas depois do crime da cruz, depois dele mesmo, o Cristo crucificado, ressuscitado, ele diz que também precisa me crucificar neste Cristo, para me ressuscitar com esse Cristo, viu? Para que eu seja semelhante a ele. Há uma transformação, de caráter, uma transformação de caráter. que é essa direita, Que é exatamente o que essa direita me está de falando. endireitar na presença do Senhor e andar segundo os preceitos da sua palavra. Não é na direita do direito humano, é direito do direito de Deus. Tá? Direito do direito de Deus. Porque a direita do direito humano ela é muito oscilante. Né? Ela vai pender para mim. Né? Mesmo que esteja errado, eu quero direito para mim. E a direita de Deus é direito a quem é de direito. A decisão de Deus é para quem é de direito. De dia não te molestará o sol. De dia não te molestará o sol. Nem de noite a lua. Aí, sol aqui queimante, sol aqui escaldante. Ele fala também de decisões. Né, de decisões humanas. Né? Ele fala das coisas que diante da tua vista, né? Eu poderia até falar uma coisa que está acontecendo no Brasil agora, né? Mas não falar para que a tua live não caia, né? Até mesmo para que a gente não faça cursinho de canal de trás das grades. Né? Cadê você vê um meio político hoje que faz coisa diante dos teus olhos, você com participação, com movimento, né? Movimento de sindicais, movimento de sociedade, movimento de associação de moradores, viu? E diante dos teus olhos, ele faz as coisas a benefício dele, usa o povo para fazer coisas totalmente contra o próprio povo. Quer dizer, faz à luz do dia. Aí o senhor diz o seguinte, ó, essas decisões humanas, elas não te afetarão. O que eu digo? O que está passando com a nação hoje? Meu filho, aconteceu se acontecer. Aconteceu se acontecer. Primeiro, que eu sou um embaixador. Eu sou um embaixador credenciado pelo sangue da cruz do Calvário. Eu sou embaixador dos céus. Né? A minha pátria não é essa aqui. Aqui foi em missão diplomática. Quem me sustenta não é a pátria onde eu me instalei embaixador. Quem me sustenta é a pátria que me enviou. Né? Nós somos enviados de Deus sobre esse mundo. Quem nos dá sustentação é o Senhor. Aconteça o que acontecer com a nação. Viu? Nós estamos protegidos. É o que está dizendo aqui. E nem a lua, nem a diversidade da lua, nem mesmo os conchados feitos às escuras, né? Aí, por detrás dos bastidores, né? Decisões que tomam, que as câmaras municipais tomam, que a Câmara Federal toma, viu? Aí, também para benefício próprio, benefício de um parlamentar de cimento, benefício de um governo e que se dane um pouco. Eu digo o seguinte, você como igreja, você está protegido. Você como Israel de Deus, você está protegido. Essas coisas não te atingirão. Você não tem que se preocupar com essas coisas. Mas quem tem que se preocupar? Quem tem que se preocupar são as pessoas que reconheceram Jesus como Salvador, tomaram decisões, aceitaram a Cristo como seu Salvador, se arrependeram dos seus pecados, viu? Mesmo diante da adversidade da vida, que você a vida continua pecando, mas você continua pedindo perdão a Deus, você continua se reconciliando com o irmão que você caiu, entendeu? E você vai tocando a vida. E a garantia que Deus dá é para essa nação. Essa nação, este Israel chamado, Israel escolhido, este Israel que Deus chamou, este Israel que ouviu o chamado de Deus, este Israel que tomou a cruz e seguiu a Cristo, né? Então, toma a sua cruz aqui, ele fala de si mesmo, viu? Toma-me a mim, sobre a tua vida e me siga.
fala, toma a sua cruz, me segue Deus. Tome a mim, a minha pessoa, sobre a sua vida. E me siga. Diga. Porque Deus no caso Deus é um guardião, né? Que nunca dorme. A gente não tem preocupação na época que a gente está vivendo, né? E às vezes, se a gente parar para pensar em tudo o contexto que a gente está vivendo, né? E o Salmo leva a gente para descanso. Confiar, essa confiança está aqui nessa questão, que o Senhor te guardará de todo o mal. Aí nós podemos colocar tanto da terra, né, como também, né, das celestiões da maldade. Né? Nós podemos entender aqui que tudo que se levantar contra aquele que está debaixo da verdade, está debaixo de ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Inclusive, essa questão foi interessante, porque Paulo vai dizer que Deus veio nesse sentido tanto para os gregos, né, tanto para os circuncisos, não incircuncisos, para os ciclos, ou seja, ele abriu um leque. Foi até que o irmão estava falando aqui sobre essa questão de Israel. E veio para o povo de Israel. Só que o povo de Israel escolheram os seus caminhos e não acreditaram, né, no sangue que foi derramado naquela cruz. Você vê que hoje nós temos essa proteção, né, tanto do mal da terra, que quantas leis que não se levantam contra as escrituras sagradas, né? Quantas leis que hoje não estão sendo formadas para quebrar princípios das escrituras sagradas, né? E Deus nos livra de todo esse mal, tanto do ser humano, como também do mal que trabalha, que é o nosso adversário da nossa alma, que é Satanás, que a Bíblia diz que fica em nosso derredor, tentando nos tragar como um leão, né? E para tentar nos derrubar, ou seja, ele sempre será o nosso guarda de Israel, né? Qualquer mal. Agora, existem os versículos anteriores que quer dizer, você tem ele verdadeiramente como seu socorro? Você tem ele verdadeiramente que te guarda de todo mal? Né? Porque é aquilo que nós falamos, só nos momentos que você passa, mas, né, sua vida você não acredita que Deus pode fazer, né? Então, assim, hoje as pessoas não sabem mais se deleitar no Senhor, né? Quando o Senhor falou que cuida dos pardais, né, ele cuida do lírio, né, e as pessoas hoje não acreditam mais no Senhor, né? Então, assim, eu vejo aqui que o capítulo 7 aqui, o Senhor te guardará de todo o 7, né? O 121, 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua alma. Só o que agora inicia novamente. Que tudo que é a nossa mente, né, que vem da nossa mente, ou seja, a nossa alma, que vem do nosso QI, que vem do nosso coração, que vem do nosso... E aí ele vai guardar a nossa alma. Interessante. Isso aqui agora entra aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Você acredita que Deus pode verdadeiramente te guardar de todo o mal? Voltando a repetir o Salmo 91, que 1.000 cairá ao seu lado, 10.000 à tua direita, né? E tu não serás atingido, porque se confiar, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das nossas angústias, né? Isso, o salmista vai dizer em 46, né? Ou seja, quando nós acreditamos no Senhor, nenhum mal chegará à nossa tenda. Proteção integral. Cuidado. A forma do transcrever a Escritura, né, que é uma forma de entendimento, né? Hoje as pessoas podem dizer o seguinte, mas como o Senhor pode me guardar de todo o mal, o Senhor passa por situações tão adversas, né? Inclusive você vê pessoas que, inclusive, do nada sai de casa, vai para um hospital, no hospital fica internado, com uma UTI, de uma UTI, e de uma UTI também vai para a sepultura. E onde está o Senhor que guarda de todo mal? Tá? Este mesmo versículo no seu original diz o seguinte: o Senhor te guarda em todo mal. Ainda O Senhor te guarda em todo mal, e não de todo mal. Ele te guarda em todo mal.
aconteceu com os 3 amigos de Daniel. Né? Não os guardou da fornalha, mas guardou dentro da fornalha. Todo o mal que eles passaram. Ele guardou na fornalha. O que aconteceu com o próprio Daniel na cova dos leões. Né? Ele não guardou da cova, guardou na cova. Né? O que aconteceu com José, né? Aí guarda aí dentro da própria cisterna, depois guarda dentro da casa de Potifar, guarda dentro do calabouço, tá entendeu? E o Senhor sempre está guardando. Ele te guarda de todo mal. De todo mal. Em todo mal o Senhor te guarda. Não independe do que você está passando, qual é o seu problema financeiro, seu problema de saúde, seu problema físico, viu? O Senhor te guarda. Viu? O Senhor te guarda. E esse guarda aqui, uns ele guarda de físico, né? Guarda de corpo, ele traz a cura, e outros ele guarda de alma. Viu? Ele guarda esse para que ele não vacile, para que ele não se tropece, né? Para que ele não vacile o seu pé, o seu entendimento em blasfemar a Deus, porque ainda que ele passa pela sepultura, que é o que o versículo à frente diz, né? O 8, né? Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Entendendo? Ele guarda a tua entrada desde agora e para todo sempre, desde agora. Quer dizer, ele te guarda na sepultura. Ele passa a sepultura com você. E este, o passar que é o todo sempre, eternamente. Você que passou na diversidade, você não blasfemou contra Deus, né? Você continuou orando, e mesmo que talvez você não conseguia sequer ver, já perdeu até a voz, entendeu? Mas você já tem o seu QI aí funcionando, você está aí conversando com Deus, você está conversando dentro do seu íntimo com Deus. É o seguinte, eu sou teu guardião nessa hora. Né? Eu te guardo na entrada, te guardo na saída. Eu te guardo na entrada da sepultura. Você entrar na sepultura, você está guardado. E você sai dela. Não tem quem vai tocar a mão em você mais. Tá? Não existe como tocar a mão em você. Porque qual o problema que as pessoas passam? Qual o problema que as pessoas que não querem nada com Deus? Viu? Não é nem a questão da diversidade da vida que você está passando aqui agora, suas dificuldades, né? Talvez preso, talvez na cadeira de roda. A questão é a sepultura. Como é que você vai entrar nela, como é que você vai sair? Como é que você vai entrar nela? Entrará guardado pelo Senhor? A questão às vezes também igual no Salmo 37, né? Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e mais não parar. Não vai reparar. O problema, muitas das vezes, é confiar em Deus. Às vezes as pessoas, pastores, estão dentro da igreja e não confiam em Deus. A garantia já tem de segurança. Né? De segurança. Diz, né? Em todas as áreas da vida. Agora, a questão as pessoas estão ali por conta de uma enfermidade, por conta de uma bênção financeira, por conta de uma salvação do marido, do filho, mas não confia em Deus. Não confia. E no Salmo 37 vai entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A gente tem que confiar e entregar nas mãos do Senhor que ele vai fazer. Foi igual Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles confiaram em Deus. Eles tiveram que confiar no Deus a qual eles serviam. Terras estranhas, né? E o povo lá servia outros deuses, mas eles confiavam no Deus que poderia livrar eles lá da cova de leões, confiavam em Deus que poderia livrar eles da fornalha, mas Deus livrou eles não, dentro da fornalha, como o senhor falou, dentro da fornalha. Deus poderia ter livrado ele antes, devido à confiança que eles tinham em Deus. Mas Deus nos prova até o último instante. Nós somos provados em Deus até o último instante. Aí eu volto ao versículo primeiro. Eu elevo os meus olhos. Para chegar ao que o Davi chegou aqui, vai chegar a dimensão que Davi enxerga a ponto de
prodígio aqui divino, né? Um grande prodígio celestial na sombra de Pedro aqui, Pedro tendo o Senhor Jesus, tendo o Espírito Santo como sombra, né? A sombra exalina de Pedro, assim, o próprio Espírito, para ver que esses olhos que ele eleva não tem como ser o olho carnal. E que olha na tenda aqui, né? O que olha na tenda aqui, o único olho que pode chegar às dimensões divinas, o único olho que pode chegar às dimensões celestiais é o olho da fé. O que ele eleva aqui é a sua fé. No capítulo 8, ele vai dizer que ele guardará, né, a sua entrada e a sua saída. A sua entrada e saída. Eu sou saída, eu sou entrada, eu sou entrada, eu sou saída. Se formos no 91, nos Salmos, no versículo 11, ele diz que dará ordem aos teus anjos para que guarde os seus caminhos. Ou seja, nós temos essa proteção do Senhor. Temos a proteção. De tanto seja o mal espiritual, seja o mal físico, entre aspas, né? Ele vai estar aqui nos guardando, né? Vai estar aqui nos protegendo. Né? Aí é o que o senhor estava falando. É necessário você ter essa crença genuína. Uma das coisas que Paulo vai falar, ele diz que se com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aí agora entra essa questão. Crendo no seu coração, será salvo. A crença aqui, ela se eleva muito mais alto do que a gente possa imaginar. Porque de boca para fora não é crer no Senhor. Né? Porque se nos momentos ruins da minha vida, eu não acredito que Deus está do meu lado, aonde eu verdadeiramente creio que Deus vive comigo, que Ele me protege, que Ele me guarda. Mas nos meus momentos bons, eu sei que Deus... Foi Deus que me deu isso, foi Deus que deu aquilo, mas nos momentos que estou passando por momentos difíceis, até acho interessante quando o Tiago vai dizer, né, Tiago 1, 2, né, por passagens, por várias tentações, que tentações não vêm de Deus, né, ela vem da parte do inimigo, só ele diz que para que você pudesse ser trabalhado, né, e entrar na confiança no Senhor. Esse é o momento de Deus talvez nos amadurecer, nos elevar ao nosso nível espiritual, né? Porque você acreditar em Deus de boca para fora, mas agora você ter uma confiança. Você vê que quando Sadraque, Mesaque e Abednego vai falar sobre a questão do rei, fala assim, olha, o Deus que nós servimos, ele sabia, tinha a confiança, a caminhada com Deus. A diferença está aí. E a mensagem desse salmo incentiva a gente à vida de oração. Né? A vida de oração. O Deus que nós servimos, ele tinha intimidade com Deus. Ó rei, não só poderá nos livrar da tua mão, como também da fornalha. Ao ponto dele falar assim, opa, nós não jogamos 3 ali dentro e não há 4 lá dentro, um semelhante ao Filho dos Deuses. Né? Ou seja, eles tinham e sabiam que estava andando com eles. Né? E aqui está aqui, ó, porque que o anjo, né, guarda os nossos caminhos. Né? Aonde, o que nós acreditamos. Né? Eu falar que eu tenho Deus, que acredito em Deus, né? Mas quanto hoje está acontecendo dentro das igrejas, vamos usar um termo aqui, a pessoa quando ela começa a passar por um momento difícil, em tribulações, dificuldades, né? Ela desvia o seu caminho. Ela sai dos preceitos do Senhor e volta para o mundo. Qual foi a aliança e qual foi a confiança que essa pessoa teve no Deus vivo de ter o seu socorro aí presente? Paulo vai dizer algo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Deus nunca nos desampara. Né? Nunca desampara. No 16 ele vai dizer, mesmo que o seu exterior se corrompa, que o seu interior se mantenha íntegro na presença do Senhor. O que está acontecendo, está acontecendo. Paulo foi considerado aos olhos dos homens como lixo, a escória do mundo, né? Como espetáculo do mundo, mas dentro dele, ele sabia quem ele cria.
quem ele estava servindo, quem andava com ele, quem verdadeiramente resgatou ele, e ele verdadeiramente tinha todo aquele prazer de falar de Jesus Cristo. Vou falar uma coisa agora para nós poder, talvez, aqui pensar um pouco. Se Deus é teu socorro, se Deus, ele é o seu verdadeiro Deus vivo e poderoso, né? Por que não confiar nos momentos difíceis da sua vida? Né? Por que não acreditar que isso é somente uma leve e momentânea tribulação da sua vida, que vai trazer um peso de glória, de muita excelência para a sua vida? Né? Podemos sofrer aqui nessa terra por Evangelho, porque os verdadeiros adoradores, né, do Senhor que Ele chamou, vão passar por perseguições, né? Vão passar por momentos difíceis, mas não vão abrir mão de confiar, de acreditar nesse Deus. Eu deixo até aqui algo interessante que está em Filipenses 4:8, vai dizer: em que ocupar o seu pensamento? É interessante Filipenses 4:8. Né? O que ocupar os seus pensamentos? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama. O que hoje ocupa nosso pensamento? Derrotas, destruições, né? Maldade. Ou seja, como Deus pode trazer aqui um socorro bem presente na nossa vida se nós não confiamos que Ele pode guardar a nossa saída, a nossa entrada, que Ele que é o guarda de Israel, Ele não dormita, irmãos. Deus não dorme, Deus não cochila, né? Deus está sempre ao nosso lado para nos guardar. É a palavra que nós deixamos aqui, né, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui agradecer, né? Mas antes eu quero ter uns amigos nossos aqui que. Tá bom. A hora conversa, eu costumo falar, a resenha tá boa, né? Já vamos deixar aqui já no outro podcast, vocês vão levantar, né? Sim. O pastor João, o pastor Daniel. Depende deles. A pastora Isa. Pastora Isa é a estrutura. A gente já poderia deixar um tema aqui já para o povo já ficar no gostinho. As pessoas que estão nos ouvindo aí, deixa a sua opinião. Qual tema que podemos abordar aqui, na próxima, vai poder edificar a sua vida, né? Pode colocar aí, a gente vê aqui, a gente vai estar estudando para poder elevar aí o coração. Deixa a pergunta, pode interagir, deixa aí que na próxima a gente, né, passa aqui e vê qual o que for mais comentado, né? Sim. O que for mais comentado, nós vamos trazer aqui. Amém? É só agradecer aqui mais uma vez o pastor João Batista, pastora Isa, pastor Daniel, presbítero Paulo Henrique, pastora Amanda, acertei, a irmã Luísa, Esse pensamento ele não falou hoje. Voz da consciência. A voz da consciência a não falou. pastora Regina, a pastora Nilza, né? Pastora Nilza, né? E todos que estão nos acompanhando, nós queremos aqui agradecer, né? Porque foi uma bênção, né? É uma honra estar aqui, né? A gente está aprendendo mais um pouco com os professores, sem agredir ninguém, né? Com a bênção de Deus, isso é importante. Eu aprendi mais um pouco, eu também. E eu creio que quem está nos assistindo também aprendeu. Eu só estou aqui para aprender. Permite eu deixar aqui. Fica à vontade. Quero aqui fazer um convite todo especial para todos que nos estão nos assistindo. Amanhã, na IPGFE, situada na área especial 2A, Conjunto H, lote 3, no setor de oficina, lá no Guará 2, você é nosso convidado para estar participando conosco, né? Amanhã, às 20 horas, nós teremos um estudo da palavra ali, que tem falado sobre a igreja primitiva, a raiz da igreja primitiva. Tem sido algo extraordinário, né? E você é nosso convidado para participar conosco. Sexta-feira também, às 20 horas, nós temos um culto de libertação, tem sido uma bênção. Você será nosso convidado todo especial, amém? Fica situado na área especial 2A, Conjunto H, lote 3, setor de oficina, lá no Guará 2. Que Deus abençoe a sua vida ricamente aí, né? E que Deus possa, cada dia, trazer um entendimento aos nossos corações para confiar no Deus vivo e poderoso. Eu quero deixar só um. Quer dizer uma cabra, pastor?
da minha igreja aqui no final. Todo mundo deixaria fazer. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, né? Agradecer ao pastor, né, a sua família. Vieram de longe, viu, gente? Viemos de longe. São de fé mesmo, né? E convidar você que está aí por perto, né? Aí tem pessoa, na última, pessoa de Goiânia, né? Lá, tem uma pessoa de Nova Roma, na última que vem lá de Nova Roma. Te convidar, né, para durante o culto, né? O culto de louvor, adoração e agradecimento a Deus, ali na igreja Rancho Garradão do Senhor. O endereço é fácil. Você entra no Google, escreve Rancho Garradão do Senhor, vai te deixar lá. Viu? Coloca no mapa, o Google vai te levar. O Google te leva lá, viu? Todo último sábado, né? Aí começa ali às 5 horas da tarde. Né? É um bate-papo assim como esse. Uma resenha espiritual. Você Vai vai. ser próximo. Você vai se. É no último sábado, vai se deliciar aí na presença de Deus. Você é nosso convidado. Você já vai estar aqui? Você é convidado aí do Senhor Jesus aí para vir adorar, buscar a Deus junto conosco. Amém? Talvez aqui falando pela pastora Isa, junto com o pastor Orlando, nós temos um trabalho, né, social, onde ali nós temos uma casa de recuperação em Lusiânia. Talvez você esteja com algum da sua parentela passando por momentos difíceis, seja nas drogas, né, na bebida, e precisa internar essa pessoa. Você pode nos procurar em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar dando todo o apoio. Essa casa é para acolher essas pessoas que estão passando por crise, por momentos difíceis, né? E a nossa obrigação é apoiar cada um de vocês. Então, você que está nos vendo aí, tiver alguém nessa questão, nós temos a nossa pastora Elisa junto com o nosso pastor Orlando, coraçãozão aberto, cheio de amor para acolher essas almas aí em nome do Senhor Jesus. Vocês podem estar procurando aqui no Instagram, será Pendelar.org. Será Centro de Recursos para Tratamento de Vícios. Fácil de encontrar. Na hora que você entrar, aí você vai ver o Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos. Tem a página aqui no Instagram. Tá? Tem no YouTube também, trabalhando com o Sentenciário da Justiça. E é uma entidade sem fins lucrativos. Estamos lá para ajudar, se precisarem. Tem contato certinho no Instagram, você vai procurar em contato. Eu quero também falar aqui do nosso ministério, né? Que é o Ministério Deus Claro na Terra. Né, nós também temos um culto ali, sexta-feira, um culto de libertação. Cura. A pastora Isa vai Dá um terra. dar uns terra. Glória. Aleluia. Fica ali na cidade ali do Valparaíso, na Rua 19, quadra 39, lote 1, loja 5. No Jardim Oriente. E eu quero convidar vocês também a estarem participando conosco nesse culto. Né? A gente está adorando ao Senhor. Aleluia. O nosso Deus, como foi falado aqui, nosso Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos guia, é aquele que nos cura, é aquele que nos esconde, né? Então, quero lhe convidar a estar junto lá conosco. Amém? Eu quero falar aqui uma coisa aqui, que um amigo meu me cobrou, rapaz. Ô, pastor, você só falou lá do hambúrguer, não falou da minha loja. É um irmão meu vizinho lá, o Paulo, ele cria banners, ele faz projetos, né, esses projetos. Daí, e ele é propagandas, e ele é DJ, ele aluga som de pastor Daniel que gosta para eventos. Pois é, aí, ó, pastor Daniel, se vocês precisarem de som, fazer evangelismo, ele aluga para nós, assim ele faz um preço bem camarada, entendeu? Aí ele também tem uma loja de produtos orgânicos. Orgânico. Eu preciso, né? Aí, ó.
Ele tem lá uns produtos. Pastores não precisam, nem pastor não. Só eu preciso. Né? É produto. Aí eu vou deixar, tá deixando aqui o telefone. O doce de leite lá é maravilhoso. Tem coisa boa lá, viu? Rapaz, sai de lá. Ô, meu pai. Fica ali na rua do. Isso já é conversa de burro. Mas não desce, é a melhor coisa. Isso é o maná do céu. É ali do lado ali do. Não tem aquelas borracharias ali, Patricis? Sim. Então ali. Do ladinho ali tem essa loja. Pega na magazine ali. Isso, por ali, perto da Medana Americana. Fica ali, Organic Produtos Naturais. Organic Produtos Naturais. Aí às vezes vai falar lá com a Jaqueline, que é a esposa dele. E quando ele falar que ouviu aqui, Tem um desconto. tem desconto de quanto? 50%? Tem um descontinho especial. Especial. Mas não pode falar a porcentagem. Pode não, só falar. Fala que veio pelo podcast. Tá bom. Pelo podcast é 50%. É, descontinho. Aí o telefone lá da loja lá é o 61 99 19 22 585. É que o último aqui não estava muito bom não. É 91992 2585. Tá bom? Mas nós vamos estar deixando ali na descrição. Tá? Aí ele também tem um telefone aqui do DJ Paulo. É esse que eu estou te falando. É o mesmo, a mesma pessoa. Ela faz tudo. Faz tudo. Tem som, luz. Você. Só a imagem lá emagrece. É. Aí tem aqui 992391628. Paulo, som e luz. E é isso, né? E tem aqui também, ó, o hambúrguer. É lá vizinho da Isa. Sim. Hamburgueria Grande Império. Só de ver as fotos aqui. Vamos mostrar as fotos dos hambúrgueres. Misericórdia. É artesanal, os hambúrgueres? Artesanal. Aí, ó, hambúrguer artesanal é outro nível, é top. Vamos fazer uma caravana. Aí de lá nós vamos todo mundo na casa da nossa fora. Esse é porte de pastor, né? Isso aí, velho. Aí, ó. Não é papo não, mostra o pessoal. Rapaz, é pra família, é Não, é uma pessoa. É uma É pessoa? uma pessoa ali. Aí é o glutão. Aí Aí nós temos que vigiar. Meu Deus. E é artesanal, viu? De costela, de picanha. Que bom. Coisa fina. Qual o nome dela? É Tati. Com a irmã Tati e o irmão Glauber. Amém? Vou deixar o telefone aqui, ó. É o 994346130. E aí, irmão? Vai deixar ali também o telefone da descrição ali no nosso comentário ali, ó. A cara de felicidade. Tá parecendo um lambuzando de doce. É isso. Então é isso, irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Né? Nós estamos aqui hoje na residência do nosso pastor João. E na outra vez vai ser lá na minha humilde residência. Né? Vai ser lá. E nós rodamos na casa do pastor Daniel. Agora vamos voltar para o nosso ninho. E qualquer dia nós vamos fazer uma lá no Serap. Bora. Opa! Vamos colocar todos os internos lá. Interno lá, vamos fazer lá no Serap. Vamos marcar Os testemunhos lá dos internos, do que Deus fez. Quando a senhora ela vai estar fazendo uma viagem agora, quando ela voltar, nós vamos estar combinando de ir lá. Tudo aí tá chique. É chique. É internacional. Deus abençoe a todos em nome de Fala Jesus. de novo o telefone do negócio do Paulo. Do Paulo? É. Aleluia. E agora que o santo está aqui? Depois eu coloco aqui na Agora é descrição. Mas daqui a pouco você coloca aí nos comentários. Tá. Vamos nos comentários 994 34 Isso, é isso aí. Aí, vamos comentar a voz da consciência. Não, mas esse é o da hamburgueria. Digita aí nos comentários. Não é da hamburgueria, não, é do Paulo. É do esse. orgânico. É. A orgânica. Vai colocar na descrição. Vai colocar na descrição. Me passa que eu coloco isso. Pronto. Então vamos estar aqui orando a Deus, né? Por mais. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos aqui, Senhor, mais uma vez, Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor.
Senhor, abençoada, Pai, na tua presença, Pai. Porque aprendemos, Pai, mais um pouco da tua palavra, aprendemos mais um pouco, Pai, dos teus mistérios, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todo mal, nos leva aos nossos lares em paz, em nome de Jesus. E nós abençoamos a todos que estão nos assistindo